If you could live in these saints, eternity, live. Bem, então vamos para o nosso segundo momento do curso, onde eu vou tratar justamente do diálogo de Foucault com outros autores, entre eles Foucault. O diálogo de Certeau com outros autores e com determinadas correntes de pensamento que nos ajudariam também a entender a sua obra, entender a sua maneira de pensar a história, a sua maneira de praticar as ciências sociais. Eu chamei esse segundo momento de Michel Certeau da tomada da palavra ao mistério do outro, uma trajetória intelectual. Então, o que eu vou fazer hoje à tarde é um pouco acompanhar a trajetória intelectual de Michel Certeau, os seus principais diálogos acadêmicos e intelectuais, e como isso aparece e emerge na sua obra. Certeau, como autor extremamente erudito, ele teve contato com praticamente todos os grandes autores e as correntes de pensamento presentes no século XX. Mas, evidentemente, que nem tudo aquilo que a gente lê, nós temos afinidade com aquilo que lemos. Então, essas suas afinidades vão se dar em relação a determinado campo do pensamento, em relação a determinados autores, e é isso que eu vou procurar ressaltar hoje à tarde. Nós podemos dizer que uma pessoa que foi extremamente importante para a formação de Certeau foi o filólogo Jean Ossibal, que foi o seu orientador. O seu orientador na Universidade de Paris 5, do seu doutorado em Ciências da Religião. Ele faz esse doutorado, defende a sua tese em 1960, portanto ele faz esse doutorado entre o final dos anos 50 e o começo da década de 60. E é muito importante frisar, portanto, o campo de conhecimento a que se dedica o seu orientador. Ele é um filólogo, ou seja, é alguém que tem como campo de preocupação a linguagem, a palavra, a produção do sentido. E, portanto, quando Certeau vai fazer uma história, uma ciência da religião, ou uma história da religião, ele vai partir do pressuposto básico de que a religião é, acima de tudo, uma linguagem. Que a religião é uma forma de dizer o mundo. A religião é um conjunto de narrativas que procura, como qualquer narrativa, dar sentido ao mundo, dar significado ao mundo, estabelecer uma relação entre o homem e o mundo. Como eu disse para vocês, ele vai fazer uma tese influenciado por esse autor, e faz uma tese sobre o Fabre, que é um companheiro do Santo Inácio de Loyola, fundador da Companhia de Jesus. Portanto, ele trabalha nesse campo. E trabalha, portanto, com o campo da teologia e o campo do pensamento religioso. Então, nós podemos dizer que Certeau começa a sua trajetória, ou coroa a sua trajetória acadêmica, porque a tese de doutorado é uma espécie de coroamento da trajetória acadêmica, com uma tese que trabalha com formas de pensar, com maneiras de pensar, com formas de pensamento, que é, por exemplo,
aquilo que também preocupa, quase nesse mesmo período, Michel Foucault. Né? É muito interessante que Sertor defende a sua tese em 1960 e Foucault em 1961, né? Com apenas uma distância de um ano, né? Os dois defendem a sua tese, né? Ambos no campo das formas de pensar. O que levou na Universidade Francesa essa preocupação com as maneiras de pensar, né? Com as maneiras de escrever, né? O que levou a essa preocupação, né? Com a linguagem ou com as formas de pensamento? Acima de tudo, a influência do pensamento estruturalista, né? Os anos 50 e 60 na França são os anos de vitória do pensamento estruturalista e predomínio do estruturalismo na Universidade Francesa, né? O estruturalismo que tem 3 vertentes fundamentais com as quais Sertor manterá contato, né? Com todas as 3. O estruturalismo tem como sua vertente inicial os estudos no campo da linguística ou os estudos no campo da linguagem. Quer dizer, tem como, né, vamos dizer, um motivador remoto os estudos, né, de Fernand Saussure, ainda no final do século XIX, no começo do século XX. Né? O curso de gramática geral de Saussure, né, que é, na verdade, um livro póstumo, né, um conjunto de cursos dados por Saussure, organizado pelos seus discípulos, por aqueles que ouviram o curso, né, vai justamente estabelecer o que seria aqui um campo de trabalho, né, específico em relação à linguagem, que ficaria conhecido como a linguística moderna. Saussure seria o inventor da linguística moderna à medida que ele vai, né, propor como objeto da linguística não mais a palavra, não mais a gramática, mas aquilo que ele chama de signo. Né? Como nós sabemos, do ponto de vista positivista da ciência, uma ciência se define pelo seu objeto. Uma ciência, cada ciência deve ter um objeto próprio, deve recortar uma determinada dimensão da realidade. Né? No caso, Saussure vai definir o que seria o objeto da linguística, que seria o signo, ou seja, a relação entre um significante e um significado. Né? O signo seria o resultado da relação entre algo que pede sentido e o sentido que o homem atribui. Né? A palavra é o significante, assim como as coisas são significantes, os objetos, os homens são significantes que pedem significado, que pedem sentido. E, portanto, a linguística vai ser um campo inicial onde você vai justamente emergir uma espécie de pergunta que tem a ver com a forma mais do que com a história. Né? A análise tradicional da gramática, da linguagem, né, ela se dava muito mais no campo da história. Não, os estudos da gramática geral, ou os estudos da filologia ou da hermenêutica, que eram os campos de estudo da linguagem nos séculos XVIII e XIX, vão sempre se interrogar pela história da língua. O método vai ser o histórico, ou seja, você vai buscar o desenvolvimento das línguas, como elas se influenciam, como as palavras mudam de sentido, né, como elas se alteram ao longo do tempo. A linguística de Saussure, né, vai basicamente se propor a estudar a linguagem sem se perguntar pela sua história, mas se perguntando-se pela sua estrutura, né, pela sua organização interna, né, pela forma como, né, os vários elementos que compõem a linguagem, e aí evidentemente ele vai decompor, né, as palavras da linguagem, né, vai decompor, vai estabelecer os fonemas,
Quer dizer, como cada parte dessa se articula e como elas fazem sentido num dado discurso. No mesmo momento, você vai ter dois movimentos paralelos que também se dá no campo da linguística, que é o surgimento na Rússia da escola formalista, o formalismo russo, e a escola linguística de Praga, ou Círculo Linguístico de Praga, que também vão se dedicar a fazer uma análise formal da língua, uma análise da língua como código, tomando a língua como código e não como acontecimento histórico. Se antes a língua era pensada na sua historicidade, a língua como acontecimento histórico, agora essas escolas formalistas vão se propor a pensar a língua enquanto código, enquanto capacidade de articulação, organização, estruturação e produção de sentido. Ainda no campo da linguagem, você vai ter as filosofias da linguagem, os vários filósofos da linguagem do século XX, como Wittgenstein, que vão, Paul Ricoeur, e vários outros que vão se perguntar justamente pelo papel da linguagem na produção do mundo e na produção do pensamento. O que faz um filósofo da linguagem? Ele se pergunta pelo papel que a linguagem tem na produção do pensar. Quer dizer, como é que a linguagem participa do ato de pensamento, como é que a linguagem permite que nós pensemos, que nós elaboremos conceitos, como é que nós conseguimos articular conceitualmente o mundo. Então, os filósofos da linguagem, de uma forma geral, vão se perguntar pela relação entre linguagem e pensamento, linguagem e verdade, que é uma temática que já está presente na filosofia há bastante tempo. Tem, por exemplo, em Nietzsche, no século XIX, um grande capítulo, essa pergunta pela relação entre linguagem e verdade, e essa pergunta é retomada ao longo do século XX. Como se produz a verdade? Como se constrói a verdade? Como a linguagem participa da construção da verdade? Esses filósofos da linguagem vão questionar a visão positivista da linguagem, ou a visão positiva da linguagem, onde se pensava a linguagem como um código, ou como algo que fosse transparente, como um espelho, como fosse algo da ordem da transparência, e a linguagem sendo capaz de dizer as coisas que estão fora dela. Os filósofos da linguagem vão justamente pensar que a linguagem é um acontecimento, que a linguagem é uma coisa entre as coisas, que a linguagem ela não está apenas a serviço de dizer as coisas, mas ela também é uma presença no mundo, ela tem a sua própria espessura, A linguagem interfere na realidade, a linguagem é real. A linguagem não tem apenas a função de dizer o real ou a realidade, mas a linguagem é realidade. A linguagem é um elemento da realidade, A linguagem é constitutiva da realidade. Ou seja, o discurso não é apenas uma representação da coisa que está fora dele. O discurso não tem a função apenas de reapresentar o que está fora dele, reapresentar o significante, reapresentar o referente, reapresentar o objeto. O discurso é mais do que reapresentação. O discurso é criação, invenção de objetos e de sujeitos. O discurso não tem apenas a função de reproduzir algo que está fora dele, até, quer dizer, radicalizando
reflexões, por exemplo, né? Chegaremos a Michel Foucault nas Palavras e as Coisas, quando ele vai afirmar que as palavras vão para um lado e as coisas vão para outro, né? As palavras e as coisas têm regimes distintos, pertencem a séries distintas, né? Que é preciso serem acopladas, coligadas, e esse acoplamento se dá através das relações de força. São as relações de força que produzem o acoplamento entre coisas e palavras, entre coisas e linguagem. A linguagem não diz naturalmente as coisas, ela é forçada a dizer. A ligação entre coisas e linguagens é política, é do plano da política. A relação entre coisa e linguagem, né, ela é um nó estabelecido por relações de força. Né? Quer dizer, não é tranquilo, não é natural, não é pacífica a relação entre coisas e palavras. Né? As palavras são obrigadas a dizer as coisas e as coisas são acomodadas e obrigadas a ser ditas por dadas palavras. Né? Até porque nenhuma palavra diz completamente qualquer coisa e nenhuma coisa cabe completamente em qualquer palavra. Né? Não há qualquer palavra capaz de dizer toda uma coisa e não há nenhuma coisa que caiba completamente em uma palavra. Ou seja, toda palavra, portanto, todo conceito é redutivo, todo conceito é redução, todo conceito é, em grande medida, arbitrário, todo conceito é arbitrário e arbitrado. Né? É arbitrário e ao mesmo tempo porque não é natural, e é arbitrário porque existem forças, né, que governam a atribuição das palavras às coisas. Né? Se a gente diz para uma mulher, né, que sai com mais de um homem que ela é puta, e não há nenhuma relação natural entre sair com mais de um homem e ser puta. Isso é a cultura de uma época, são as forças de uma época que fazem essa atribuição obrigatória entre não ter um só marido e ser mulher de vida fácil, né? Que é uma outra noção diferente, inclusive, de puta. Né? Existe, é a palavra, né, que tem mais significados. Né? Quer dizer, o sujeito que tem mais nomes na língua portuguesa é a prostituta. Em qualquer dicionário existe um rol, né, enorme de nomes que foram atribuídos em diversos momentos a essa figura. Então não há, né, quer dizer, se num dado momento você sair com mais de uma pessoa é ser puta, no outro pode ser ao contrário, pode ser você é uma mulher liberada. Não é? Ora, portanto, não há nenhuma relação obrigatória entre sair com mais de um homem e ser prostituta, como não há nenhuma relação obrigatória entre sair com mais de um homem e ser uma mulher liberada. Essa relação é sempre uma relação de força, é sempre uma relação estabelecida, né, por forças, né, políticas, forças sociais, forças culturais, né, que imprimem, que articulam o significante e o significado. Né? Ou seja, não há, portanto, nenhuma relação obrigatória, necessária entre significante e significado. É possível haver um deslizamento, né, constante entre significantes e significados. Os próprios significantes podem ser deslocados e ocupar lugares distintos e diferentes. Né? Quer dizer, uma mesma coisa pode ter significação diversa, basta ser deslocado no lugar. Por exemplo, um pinico no quarto e um pinico no museu. Né? Um pinico no quarto, a gente sabe para que é. Né? Eu falei, durante a noite. Né? Aquele som bem característico. Né? Durante a noite. Quer dizer,
À medida que um artista dadaísta pega o pinico e entroniza no museu, não é? Esse significante muda de significado só por ter sido deslocado do lugar, retirado do quarto e colocado na sala do museu. Ele vira objeto de arte, não é? E aí as pessoas passam e dizem: como é lindo esse pinico, um objeto perfeito, né? Quer dizer, claro, ninguém vai dizer que aquilo é um pinico, né? Quer dizer, um objeto, né? Quer dizer, Deschamps pegou uma roda de bicicleta, né? Virou ela de cabeça para baixo e colocou ela no museu, e evidentemente ela passa a ter um outro sentido. Não é a mesma roda de bicicleta lá jogada no canto da oficina mecânica, né? Ou seja, a roda de bicicleta do jardim ou na oficina mecânica não tem o mesmo sentido da roda de bicicleta entronizada na sua sala, por exemplo, colocada em cima do seu móvel, né? Aquele pinguim colocado em cima da geladeira, né? Não será o mesmo pinguim jogado, né, no lixo. Quer dizer, basta simplesmente mudar de lugar e ele perde a sua nobreza, né? O pinguim todo nobre em cima da geladeira, né, todo pomposo, lá, coitado, vira um traste ao ser jogado no lixo. Ninguém dá nada por ele, não é? Então, não apenas a relação entre significante e significado permite deslocamentos, né? Ou seja, a flor rosa, né, não necessariamente tem que ser significada pela palavra rosa, né? Você pode usar a palavra flor, você pode usar a palavra vermelho, você pode usar uma série de outras, né, palavras para significar. Então, como a própria rosa pode significar mais do que uma rosa, né? Quando você diz fulano é uma rosa, né? A rosa aí tem uma outra significação. Então, aquilo que se vai chamar de jogos de linguagem, né? Justamente os filósofos da linguagem vão chamar de jogos da linguagem, né? É o que vai ser, vamos dizer, um dos caminhos para chegarmos ao estruturalismo, né? Ao estruturalismo tanto no campo da linguagem como os outros estruturalistas, né? Nós sabemos também da importância do estruturalismo antropológico, né? Com o qual Michel de Certeau também vai ter, né, um diálogo, notadamente através da figura de Lévi-Strauss, que é uma figura nuclear na intelectualidade francesa dos anos 50 em diante. Lévi-Strauss é um grande nome, né, das ciências sociais, é um ícone, né, das ciências sociais francesas a partir dos anos 50. Né? Lévi-Strauss, vocês devem saber, né, viveu no Brasil um dado período, ainda no começo da sua carreira. Né? As suas pesquisas sobre o Brasil, sobre os índios brasileiros, foram fundamentais na sua carreira, né? O seu livro Tristes Trópicos é um grande sucesso, né, de venda na Europa e em todo o mundo, e fala da sua experiência no Brasil. Né? Lévi-Strauss veio com a missão francesa que fundou a Universidade de São Paulo, né, nos anos 30, esteve aqui justamente na mesma época de Fernand Braudel, né, outro grande nome da intelectualidade francesa e o maior nome da historiografia francesa dos anos 50 em diante, do pós-guerra, né? Quer dizer, ambos passaram pelo Brasil, né? Ambos estiveram no Brasil. Aliás, ambos dizem que foram muito felizes no Brasil, né? Ambos dizem que o Brasil foi a melhor época das suas vidas, né? Quer dizer, e que muito aprenderam aqui, né? Aliás, Braudel acha, né, considera, por exemplo, que o conhecimento da obra de Gilberto Freire nos anos 30 foi fundamental para o desenvolvimento da sua própria obra e de sua própria maneira, né, de pensar a história. Então, Lévi-Strauss, né, vai justamente propor a fazer uma antropologia distinta, fundamentalmente da antropologia funcionalista, da antropologia representada por Malinowski, né, Marcel Mauss e companhia.
ou seja, uma antropologia que não se pergunta pela função, não é? Pela função do código, pela função do rito, pela função do gesto, pela função, não é? De qualquer evento, não é? Nas chamadas sociedades primitivas, não é? Para justamente ir em busca do código que rege uma dada cultura, o código, a estrutura de regência dessa cultura, não é? O conjunto, não é? De códigos e pressupostos que sustentam uma dada cultura, né? Ou seja, Lévi-Strauss propõe que você saia, né, de um olhar simplesmente etnográfico, de um olhar, né, que faz uma etnografia da superfície, da singularidade, dos detalhes, para um olhar de profundidade, para um olhar que busca, para além dos eventos, né, para além, né, da superfície animada da realidade, e encontrar, né, a região cinza dos códigos, das estruturas profundas que governam uma dada cultura, que governam uma dada sociedade, né? Então isso essa também é uma experimentação, né, no campo das ciências sociais, que vai ter uma importância muito grande, né, para a própria afirmação do estruturalismo, né, no campo das ideias na França, na Europa, entre o final dos anos 50 e dos anos 60. Né? Então nós temos a era estruturalista, né, que começa justamente a entrar em crise. Tem um celular tocando aqui, né? Começa a entrar em crise com o Maio 68. Né? As explicações estruturais do mundo entram em crise justamente com mais 68. Eu vou chegar lá justamente para, né, ver como Certeau, ao mesmo tempo que é herdeiro de toda essa tradição estrutural, como também é produto da ruptura com ela, né, da própria crise, né, do estruturalismo. Mas uma terceira vertente do estruturalismo, e a mais importante para a gente entender a obra de Certeau, é o estruturalismo, né, no campo da psicanálise, né, representado justamente por Jacques Lacan, né, de quem ele foi, né, discípulo, com quem ele conviveu, né, nos seus seminários durante 16 anos. Né. Então, qual é a novidade, né, da psicanálise, né, no campo, o estruturalismo no campo da psicanálise? Que novidade o estruturalismo traz para o campo da psicanálise? É justamente, né, pensar, né, o eu, o sujeito, como estrutura linguística. Pensar que o eu é linguagem, pensar que a subjetividade é constituída pela linguagem. É pensar que o sujeito é uma construção na linguagem, né? É pensar que o sujeito não existe fora da linguagem, né? O sujeito é algo que é requerido pela linguagem, né? Por todas as linguagens. E quando a gente fala linguagem, nós não estamos reduzindo ao mundo a palavra escrita ou a palavra oral. Linguagem, né, é toda a forma de comunicação, todo e qualquer código que permite os homens se comunicarem e permitem dizerem alguma coisa uns para os outros, né? Você tem linguagens icônicas, você tem, né, linguagens, a linguagem fotográfica, a linguagem cinematográfica, né, a linguagem dos gestos e a própria linguagem das ações, né? As ações também são linguagem, né? As ações também significam, as ações também têm um significado, elas são inseparáveis do significado. Então é muito pobre quando a gente reduz a noção de linguagem à fala escrita ou oral. A linguagem é muito mais ampla. Quando a gente diz que o mundo é produto da linguagem, é porque o mundo é produto da comunicação e do sentido.
tudo aquilo que produz comunicação e sentido, né? A primeira vez que a gente faz com o dedão assim para alguém, a gente está comunicando alguma coisa, né? Isso aqui inclusive dá problema em outras sociedades. Isso significa outras coisas em outras sociedades, né? Quer dizer, se você fizer assim para alguém na Rússia, né, você pode apanhar. Você está sugerindo levar a criatura para a cama, né, e não dizer que as coisas estão legais. Por isso é muito bom quando a gente chega numa cultura estranha, dá um certo tempo para fazer qualquer gesto. A gente tem que ficar assim, né, para ir primeiro observando qual é a gramática dos gestos dessa cultura, porque a gente pode ser absolutamente inapropriado, né? O gestual, a ação, né, é muito significativo, né? Se alguém te fala alguma coisa e você vira as costas, esse simples gesto é extremamente significativo, né? Se alguém te diz alguma coisa e, como dizia os nossos macutos, né, dá uma rabisaca, né? Dá uma rabisaca, né? Quer dizer, você está né, está comunicando alguma coisa, né? A própria roupa é uma linguagem, né? A própria forma de vestir, né? A forma de se comportar são, né, do campo da linguagem, né? Roland Barthes, por exemplo, que é um importante crítico literário, partícipe, um dos mais importantes intelectuais do movimento estruturalista na França, Barthes vai se dedicar justamente a estudar essas outras formas de linguagem. Barthes vai não só estudar a linguagem escrita, literária, né, mas vai estudar a linguagem do cinema, a linguagem da fotografia, a linguagem das roupas, né? A linguagem, inclusive, ele tem um texto belíssimo sobre o Japão, onde ele vai estudar, por exemplo, analisar a linguagem, né, do teatro kabuki, do teatro Butô, né, a linguagem da alimentação, como a forma como o japonês organiza o prato tem um significado. A disposição dos alimentos no prato quer significar mais do que simplesmente, né, uma coisa para comer. É uma linguagem. Quer dizer, o alimento cada alimento é uma espécie de, né, significante, né, que é colocado ali, disposto para ter um dado significado, né? Então, quando a gente fala que o mundo é linguagem, e quando a gente diz que o sujeito é constituído na linguagem, não significa que o sujeito é apenas constituído na linguagem falada ou na linguagem escrita, mas é constituído em todas as formas de linguagem socialmente existentes, né, e pertinentes, em todos os códigos. Nós somos produtos dos códigos que nos fabricam, né? Nós somos produtos da invaginação dos códigos sociais, né? Invaginar é jogar para dentro, né? É colocar para dentro. Por isso que aquilo se chama vagina, né? É porque é uma abertura para dentro, né? Quer dizer, por isso que é a imaginar-se, né? É se abrir para o interior, né? Então a gente invagina o social, traz para dentro, né, o social, assim como as mulheres trazem outras coisas para dentro, né? E depois dizem que são os homens que comem, né? Quer dizer, pretensão masculina, né? Os homens são deglutidos, né? Daí o medo que os homens tiveram durante muito tempo da vagina dentada, né? Vagina dentada, né? Você mordia e ficava lá dentro, né? Não devolvia, como o pobre do Zangão, né? Só dá uma, o pobre do Zangão. A abelha é extremamente egoísta, né? Ela corta e fica para ela, né? Não dá mais de volta de jeito nenhum, né? Então, tá vendo como vocês são felizes no ser Zangão, né? Quando vocês estiverem muito deprimidos, pensem que isso podia ser pior. Vocês podiam ser Zangão, né? Vocês já ficarão melhor, né? Quer dizer, vocês podem ir e voltar, ir e voltar, ir e voltar, né? Quer dizer,
não é para qualquer um, né? Vocês podem, né? Nós somos seres não só da ficção, mas também da fricção, né? Então, né? A ficção e a fricção são fundamentais, né, em nós. Então, portanto, o Barthes, né, nos ajuda a pensar que a linguagem é muito mais ampla, né? Quando a gente diz que o sujeito é uma produção do campo da linguagem, é que o sujeito é produto da introjeção dos códigos sociais. Nós não nascemos humanos, né? Nós nascemos um animal, nós somos um animalzinho, nós passamos por um processo de humanização. Aquilo que, por exemplo, durante muito tempo foi tratado a partir do conceito de formação, né, no campo da educação, ou da instrução, né? Nós íamos sendo instruídos e formados, né, pelo processo educativo, né? Daí porque, na verdade, nós somos produto de processos pedagógicos que estão para além da escola, né? Nós reduzimos na modernidade a pedagogia à escola, mas a escola é apenas um lugar, né, de pedagogização dos sujeitos. Todos os sujeitos são pedagogizados, né? Quando você nasce e a mãe diz para a menina: fecha as pernas, né? Não sente com as pernas abertas, né? Não sente como paraquedas, né? Você se abre como paraquedas, fecha as pernas, né? Tá dando para ver a batida do seu coração, né? Essas falas que toda mãe fala, né? Quer dizer, tem a função justamente de pedagogizar seu corpo, né? De disciplinar seu corpo, fazer com que você fique com as pernas juntinhas, né? E isso, enquanto isso, né, os homens são ensinados a abrir a perna, a colocar uma no norte e uma no sul, né? É tão agradável você estar do lado de um macho no ônibus, né? Ele abre as pernas assim e você que suporte, né? Você fica ali, né? Aquela coisinha que sobrou para você, né? Porque justamente ele aprendeu que tem uma coisa ali que tem que estar à mostra, né? É uma coisa mais valiosa que ele tem, está ali naquela região, né? E tem que estar exposto, né, para todo mundo, é o seu poder, né? A não ser que, né, antes que imagina o fogo, aí ele esconde, né? Aí, né, ele dá uma certa escondida, né? Mas se ele tem que mostrar, ele abre as pernas, escancadas, né? Você já deve ter tido aluno que inclusive vai de bermuda sem cueca, né? E você é obrigado a ver aquelas pelancas, né, escorrendo pela beirada da, né? Quer dizer, quase saindo, ameaçadoramente, vindo na sua direção, né? Quer dizer, aquele negócio, né, muito ventilado. Natal faz muito calor, né? Então, assim, é um problema, né? De vez em quando há uma coisa ameaçando você, uma bola que vem na sua direção, né, rolando. Então, nós somos constituídos como sujeitos, portanto, né, por essas linguagens. Isso é uma linguagem que define, inclusive, o que é o masculino e o feminino, né? A perna fechada, a perna aberta, né? Quer dizer, o cruzar a perna ou não cruzar a perna, né? O abrir os braços ou não abrir os braços, né? Quer dizer, é uma linguagem que define e decodifica o sujeito, constitui o sujeito como masculino e feminino. Né? Quem estuda aqui identidade de gênero sabe disso, né? Nós aprendemos a ser homem e mulher, né, através desses processos de pedagogização que vai nos ensinando como devemos sentar, como devemos andar, como devemos comer, né? Aquilo que o Norbert Elias vai chamar de processo civilizador, né? O processo civilizador é justamente esse processo de educação dos sentidos, do corpo, essa submissão do nosso corpo a códigos que são sociais. E é aí que o sujeito se constitui, né? Não existe um sujeito somente porque existe corpo, né? Só existe, o sujeito não é a pura materialidade, o sujeito é a ação, né, discursiva ou não discursiva. Há sujeito também para fora do discurso, né?
Mas mesmo aí, na ação, ele mobiliza códigos, ele mobiliza linguagens, ele mobiliza, né, códigos que são sociais, linguagens que são sociais. Por isso que esses autores vão dizer da impossibilidade do fora da linguagem. Não há possibilidade humana fora da linguagem. Mas quando eles dizem isso, não estão falando da linguagem apenas oral ou escrita. Eles estão falando de todas essas linguagens humanamente estabelecidas. São elas que nos constituem enquanto seres sociais, enquanto seres, não é, humanos. Quer dizer, a humanização é o aprendizado, né, desses códigos e, portanto, dessas linguagens. Então é muito importante, né, a discussão que o Lacan vai fazer, né, do sujeito, né, como estando permanentemente em falta, como estando permanentemente em ausência e em procura de si mesmo. O sujeito é a busca de tamponar essa falta, né? Quer dizer, de tamponar essa ausência, né, que o tempo todo nós temos que preencher, né, e o tempo todo fabricar, né? O sujeito está permanentemente se criando e recriando, né? Daí, por exemplo, a presença de um tema constante na obra de Michel Certeau, que é o tema da ausência, né? O tema da ausência. A ausência como sendo aquilo que possibilita o discurso, a ausência como aquilo que possibilita a ação, né? Terminávamos hoje de manhã falando que a ausência de Deus é que em grande medida possibilita a sua própria existência, a sua própria procura. É pelo fato de Deus não ter nenhuma materialidade, não é? Ou ter tido muitas encarnações imaginárias, não é, que os homens justamente não param de buscá-lo, não param de procurá-lo, não param de produzi-lo, né? O livro de Flaubert, né, do século XIX, As Tentações de Santo Antão, né, é considerado, né, pode ser considerado o primeiro livro propriamente contemporâneo de literatura, no sentido de que é um livro que só cita livros, é um livro que não tem nenhuma referência com fora da própria literatura. Ele é uma literatura de literaturas. E o que é a tentação de Santo Antão? Né? É Santo Antão, um eremita, né, desligado do mundo, vai para o deserto meditar e lá vai aparecendo a ele todas as encarnações que a divindade e o diabólico já teve ao longo da história, né? Num processo de retrodicção, vai aparecendo a ele todos os deuses, todas as heresias, todas as monstruosidades que o homem já foi capaz de produzir, né? E qual é o resultado desse percurso? Ao fazer esse percurso, ele se tornar, né, um homem mais crente, ele vai acabar por descrer da própria materialidade ou existência da divindade, à medida que ele percebe que a divindade já teve todas as encarnações e todas as encarnações são passageiras, que o divino se encarna e sempre está morrendo, que Deus, né, em todas as suas encarnações é passageiro, é histórico e é finito, né? Ou seja, a conclusão da tentação de Santo Antão é que ele termina por acreditar apenas na vida e na matéria, que ele termina apenas por acreditar no próprio homem, não é? Ou seja, à medida que ele faz um percurso por todas as encarnações que os homens já deram ao divino, né? E percebe que todas elas morreram, todas elas em algum momento desapareceram. E aí ele se pergunta: por que eu vou acreditar nesse? O que me garante que a minha divindade, que o meu Deus também não irá morrer, né? Qual é a garantia, né? Dirá Foucault que na verdade é Flaubert já constatando que o próprio Deus cristão está morto, né? Que o livro dele é possível porque justamente, né, Deus morreu. Por isso é possível agora você fazer esse questionamento radical à própria existência do divino, mostrando o quê? A sua historicidade. É por isso que a história
né? Como dirá Nietzsche, é um saber feito para espíritos fortes, né? A história é feita para quem tem espíritos fortes, porque justamente a história, né, dissolve todas as nossas certezas, dissolve todas as nossas seguranças, dissolve tudo aquilo que é absoluto, que é permanente e que é eterno, né? A história é absolutamente, né, ingrata, né, à medida que ela vai mostrando o caráter temporal, o caráter passageiro de todas as coisas, né? Então, as grandes verdades morrem, os grandes impérios morrem, né? As grandes causas morrem, os grandes conceitos morrem, né? E portanto o homem, né, é jogado, por exemplo, nesse turbilhão. É isso que Nietzsche vai chamar a atenção no seu texto clássico, né? Vantagens e desvantagens da história para a vida, né? Ele vai dizer que uma história, uma vida, né, contaminada de historicidade, talvez não fosse o melhor para a própria vida, né? Que há momentos em que você precisa pensar ahistoricamente. Se você não pensar ahistoricamente, a felicidade não é possível. Se quando você está com a pessoa amada, você começar a pensar que pode vir a perdê-la, você nunca será feliz. Você nunca viverá aquele momento de felicidade, né? Você só viverá esse momento de felicidade se você pensar que é eterno, que aquele momento é eterno. E as nossas eternidades são eternidades de instantes, são eternidades de segundos, são as eternidades possíveis, né? São essas eternidades de momento, né? Como dizia o poeta, né? Seja eterno enquanto dure, né? Ou enquanto dura, né? Ou seja, que seja eterno enquanto é possível, né? Quer dizer, todo mundo que busca a eternidade sofrerá enormemente, porque já começará a aparecer, né, com o desaparecimento daquilo, né, que é eterno, né? Aquela pessoa que começa um relacionamento hoje já quer que a pessoa jure que será para a vida inteira, né? E claro que a pessoa jura, né? Está querendo ir com o olho bacana, né? Jura qualquer coisa, né? Juro, será eterno, né? Não me deixarei jamais, né? Quer dizer, coisa que ninguém pode prometer, né? Quem pode prometer? Quer dizer, não há coisa mais sem sentido do que as palavras ao pé do altar do casamento, né? Até que a morte separe. Ninguém pode garantir isso, né? É absolutamente impossível, bem provável. Claro que muita gente fica, né? Muita gente fica. Alguns porque quer, alguns por injunções sociais, fica vivendo aquele inferno, né? O que na verdade vive uma coisa que já morreu há muito tempo. Então a morte já os separou, né? E eles não perceberam, né? Continuam vivendo algo morto, né? São dois mortos que continuam convivendo, né, por resto da existência, né? Então essas três dimensões, né, esses três campos do saber, onde o estruturalismo teve uma presença muito importante, a linguística, a antropologia, né, e a psicanálise, são fundamentais para a gente entender todo o movimento estruturalista e para entender, né, a parte, né, determinados aspectos da obra do próprio Sertor, né? O livro do Sertor, que acaba de ser publicado no Brasil, História e Psicanálise, abre-se justamente com um texto que se chama História e Estrutura, né? É o título do texto, História e Estrutura, onde ele vai justamente, né, veja bem, história e estrutura que quase sempre costumam ser pensados como coisas opostas. Desde lá, né, desde o campo da linguística até o campo da antropologia estrutural, se pensou a estrutura e a história quase como sendo coisas antagônicas, né? Embora, na verdade, Lévi-Strauss nunca fez um discurso contra a história em geral, como costumam os nossos mal leitores de Lévi-Strauss dizer,
né, Lévi-Strauss, hora nenhuma, né, disse que a história é um mito. O que Lévi-Strauss disse é que a história da nação, a história tal como praticada na Europa no século XIX, começo do século XX, era um mito. Né? Lévi-Strauss nunca disse que a história é um mito. Isso aparece em François Dossi, isso aparece num monte, né, de pessoas que repetem esse lugar comum de que Lévi-Strauss fez uma crítica à história, foi contra a história, e Prudel precisou responder a Lévi-Strauss, não é? E ele respondeu incorporando à estrutura a própria historicidade. Mas se você ler com cuidado, não é, o pensamento selvagem, não há lá um discurso contra a história, nem uma negação de que a história exista, muito pelo contrário, não é? Mas é a ideia, é a crítica a uma dada forma de escrever a história e de entender a história. Justamente uma história que não leva em conta a estrutura, que não leva em conta o estrutural, aquela história do episódico, a história dos grandes eventos, dos grandes heróis, a história, né, das grandes singularidades épicas e heróicas. É contra isso que Lévi-Strauss se levanta. Não é contra a história em geral, como sabemos, né? Isso é um lugar comum que é repetido e repetido, né, sem que as pessoas, né, a gente fica duvidando se efetivamente leram Lévi-Strauss, né? Porque quando você o lê, não há um discurso contra a história, há um discurso contra um tipo de história, né, que aliás, né, corresponde à mesma crítica que era feita no mesmo momento pela própria escola dos análises. A própria escola dos análises estava fazendo no mesmo momento a crítica a essa historiografia do episódico, do heróico, do eventual, né, do singular, e propondo uma história estrutural, né? Ora, por que Certeau abre, né, o primeiro texto do livro dele em História e Estrutura? Justamente, né, porque para Certeau a história é possível pelo encontro de duas estruturas: a estrutura do presente, na qual está mergulhado o historiador, e a estrutura do passado. A história é o encontro diferencial, né, entre a estrutura do presente e a estrutura do passado. Ou seja, a história serve para você medir a ruptura, localizar o deslocamento, a brecha, o momento, né, em que houve um afastamento entre a estrutura em que você pertence e as estruturas anteriores, que antecederam, né? Portanto, a ideia de que o método comparativo é um método entre os métodos dos historiadores, para Michel Certeau, não tem nenhum sentido. O historiador é sempre alguém que compara. O historiador é sempre alguém que compara o presente com o passado, né? O historiador estabelece o passado na comparação com o presente, né? O historiador estabelece o passado na diferenciação em relação, né, ao presente. Ou seja, Certeau vai dizer nesse texto que o fato da história ser o encontro de duas estruturas tem algumas consequências, né, fundamentais. A primeira delas é que eu jamais poderei, né, compreender completamente o passado. Por quê? Porque a minha estrutura não permite, né, eu não posso sair da minha estrutura para entrar numa outra completamente. Ou seja, aquilo que eu falava de uma certa opacidade do outro. O outro tem sempre uma certa opacidade. O outro é sempre, de uma determinada maneira, opaco. Por quê? Porque ele está numa estrutura em que, em grande medida, nós não conseguimos dominar os códigos, né? Ou seja, nós fazemos um esforço para, né, abandonar a nossa estrutura e conhecer a estrutura da cultura, da sociedade do outro. Mas isso não é possível. Nós não conseguimos sair da nossa estrutura, né? Nós nunca conseguimos abandonar as estruturas que nos condicionam. E, portanto, o passado é sempre, né, um resultado do encontro
diferencial entre a estrutura do presente e a estrutura do passado, né? É sempre, né, a percepção da diferença que a estrutura do presente permite em relação ao passado, né? Quando, por exemplo, né, Foucault entregou a sua tese de doutorado, né, História da Loucura, que está fazendo 50 anos, né, esse ano de defesa, quando ele entregou a Cannion e o convidou para ser seu orientador, assinar como orientador, Cannion disse, né, não é possível fazer uma história disso, né? Se fazer uma história da loucura fosse possível, alguém já teria feito, né? E Cannion vai para casa, lê a tese, volta e diz a Foucault: sim, é possível, você fez, né? Mas que tipo de história Foucault fez? Foucault não fez uma história da loucura no sentido de que ele desvendou os segredos da loucura. Ele não fez uma história da loucura no sentido de que, observando a trajetória da loucura no tempo, ele descobriu a sua verdade. Muito pelo contrário, né? Ele fez uma história onde justamente foi emergindo diferentes estruturas de percepção e enunciação da loucura, em conflito e em confronto com a estrutura do seu tempo. Todo o tempo, a história da loucura é, né, Foucault, dentro de uma sociedade que pensa a loucura como doença mental, procurando, né, curiosamente ir ao passado para encontrar o momento em que essa relação entre loucura e doença mental se esfumaça. Quer dizer, aquilo que ele vai nomear mais tarde de método arqueológico é justamente isso. Ele parte do presente e ele vai caminhando para o passado até encontrar a borda do seu tempo, a borda da sua estrutura. A borda de sua estrutura é exatamente o momento em que a figura do louco como doente mental desaparece. Não há essa figura, né, num dado momento. O louco aí já não é doente mental. Ele aparece na Idade Clássica como o alienado, né? E aí Foucault encontra as bordas do presente. E é para isso que nós fazemos história. Nós fazemos história não por causa do passado. Nós fazemos história por causa do presente. Nós fazemos história para mapear as bordas do nosso tempo, as bordas da nossa estrutura, para compreendermos mais, né, profundamente a própria estrutura em que estamos implicados, a partir da relação diferencial com as estruturas anteriores, né? Ou seja, Foucault vai, né, caminhando para trás até encontrar, né, a estranheza, o estranho, né, o outro. Ora, é isso que também fará Michel de Certeau, né? Nesse texto ele vai dizer: quando eu fui pesquisar, né, os religiosos, os cristãos do século XVII e XVIII, eu achava que eu ia encontrar o meu rosto no século XVII e XVIII. Eu achava que eu ia encontrar o mesmo cristão que eu sou no século XVII e XVIII. Surpresa, eu descobri que o meu rosto não estava lá, né? Que o meu rosto não correspondia ao rosto do cristão do século XVII e XVIII. Ao estudar, né, a heresia, ao estudar a mística dos séculos XVII e XVIII, o que Certeau encontra é uma outra forma de ser cristão, uma outra linguagem, outros rituais, outros gestos, né, completamente distintos daquele que ele é. Portanto, ele encontra a borda do seu próprio ser, ele encontra a borda do próprio sujeito que ele é. Ou seja, o sujeito que ele é, o sujeito cristão que ele é, no século XX, se desmancha naquele momento em que ele encontra uma linguagem, rituais, formas de ser, né, em grande medida indecifráveis para alguém do século XX. Em grande medida, as palavras dos místicos são indecifráveis, porque eram indecifráveis inclusive para eles próprios, já que eles se propunham a estar falando uma voz e uma linguagem que não era deles,
que era estranho a eles mesmos, né? Ou seja, São João da Cruz, Santa Teresa d'Ávila, né? não se supunha estar falando por si mesmo, mas está falando uma linguagem outra, que vinha de outro lugar e que não era dela, e que portanto já era estranho a si mesmo, que se apossava do seu corpo e que se apossava da sua vida. Ora, se essa linguagem era estranha para quem falava, mais estranha ela é para um cristão do século XX, não é? Então, o que é possível fazer como história da mística? Não é? No seu maravilhoso livro A Fábula Mística, o Sertor vai fazer um estudo da mística. O que é possível dizer da mística? Que tipo de história é possível nós fazermos da mística? Não podemos ter nenhuma pretensão de desvelar a verdade do discurso místico, de retirar o véu, de desvendar, e muito menos resgatar. Adoro resgatar. Nós vivemos o síndrome do resgate, tudo resgatar, precisamos resgatar. Quer dizer, quem resgata é bombeiro, e socorrista do SAMU. Ninguém resgata absolutamente nada. Quer dizer, aquilo que ele vai poder fazer como história é, por um lado, uma história das estruturas sociais que tornaram possíveis aquele discurso e aquelas figuras. Ele vai fazer um esforço documental, para construir uma história das estruturas sociais, políticas, econômicas, mentais, que possibilitaram a existência daqueles personagens e daquele discurso. E por outro lado, ele vai se voltar para o próprio discurso místico e fazer uma análise da estrutura desse discurso. Como esse discurso se organiza, quais são seus conceitos fundamentais, quais são suas figuras de linguagem mais recorrentes, quais são os seus lugares comuns, como é que o místico se define como sujeito no seu próprio discurso, qual é o lugar de fala que o místico produz para si próprio, quais são os enunciados mais recorrentes, qual é a estratégia desse discurso, a quem ele se dirige, qual é o objeto desse discurso. Ou seja, o que ele pode fazer é articular uma análise estrutural das condições de possibilidade do discurso com uma análise estrutural do discurso, sem ter nenhuma pretensão de achar que ou qualquer uma das duas análises explica completamente aquele discurso e retira completamente dele a sua estranheza. Há um grau de estranheza absolutamente impossível de ultrapassar. Aquele discurso é estranho, assim como é estranho o discurso da loucura. Como é que foi possível para Foucault fazer uma história da loucura? Foucault não fez uma história da loucura através do que o louco disse. Ele não foi lá fazer entrevista com o louco, Ele não foi fazer história oral com o louco, Botar o gravador lá, o louco está falando, Eu sou Napoleão, eu sou Napoleão, eu sou Napoleão. Não ajudava muito, Quer dizer, ele não vai, portanto, olhar a história de baixo, Se olhar a história de baixo, olhar a história a partir do louco, ou fazer uma história louca, Isso seria uma loucura, Fazer a história louca, fazer a história do ponto de vista do louco, absolutamente impossível. Justamente o que Foucault vai dizer: qualquer história da loucura é a história feita pela razão falando sobre a loucura. Em qualquer época, o discurso sobre a loucura é o discurso sobre a loucura, não é o discurso do louco. O discurso do louco é quase sempre inaudível, quase sempre, ele é considerado ilegítimo, ele é considerado ininteligível, e portanto o discurso que existe sobre a loucura é sempre o discurso que toma a loucura e o louco como objeto.
Portanto, o lobo é sempre um objeto da razão, do discurso da razão e da racionalidade. Essa é a tese de História da Loucura. O lobo é um produto da razão. A loucura, né, é um produto sempre da racionalidade de uma dada época. Chamou-se de loucura aquilo que escapava à ordem da racionalidade de cada momento e de cada época. Portanto, o lobo é diferente porque é diferente da racionalidade de cada época. Não é? Possivelmente, se Santa Teresa d'Ávila tivesse seus delírios místicos hoje, ela não seria santa, ela estaria no hospício. Não é? Da mesma forma que possivelmente São Francisco de Assis, dizendo irmã Sol, irmã Lua, irmão Jumentinho, não é? Quer dizer, ele estaria na camisa de força. Ele não seria santo e teria fundado uma ordem. Né? E justamente ele é possível porque ele é possível dentro das estruturas, da cultura do seu tempo, da ordem, da linguagem do seu tempo. Né? Quer dizer, ele é possível naquele momento. Hoje, possivelmente, ele seria diagnosticado com alguma dessas doenças novas aí, né? Ele seria um esquizofrênico, né? Ou ele teria distúrbio bipolar, né? Quer dizer, alguma coisa dessa, e São Francisco seria levado, condenado a tomar Prozac, né? Então, quer dizer, é a ordem do nosso tempo. Não é? Quer dizer, durante muito tempo a esquizofrenia não existiu. A esquizofrenia é uma criação do século XIX. É uma criação, né? A histeria foi uma criação fundamental para a constituição da própria psiquiatria e da própria psicanálise, como saber. A invenção do corpo histérico da mulher, né? A mulher com, né, corpo histérico foi fundamental. Né? Ora, as mulheres sempre falaram muito mais através do corpo do que através da boca, porque quase sempre foram proibidas de falar. E por isso os corpos das mulheres quase sempre deliraram. Né? Quer dizer, as mulheres, os corpos femininos quase sempre foram tomados por linguagens outras que não a linguagem da fala, porque elas tinham uma fala absolutamente obliterada. E elas tinham que falar de outro jeito. Portanto, né, gemiam, né, ficavam, né, absolutamente agitadas, né, seu corpo tremelicava todo, né, era uma forma de falar. Era uma forma de se rebelar. Né? Quer dizer, se não é possível a fala rebelde, se não é possível o pensamento rebelde, o corpo se rebela. Né? O corpo se rebela. O corpo não aguenta, ele se rebela. Não é? Quer dizer, portanto, a mulher histérica nada mais é, né, do que a mesma coisa. Né? Possivelmente, Santa Teresa d'Ávila seria tido como uma histérica. Né? E, na verdade, ela foi tomada como uma mística, né, que tinha conúbios com Jesus Cristo. Né? Tinha encontros claramente eróticos, né? Claramente a linguagem é completamente do campo do erótico e do campo do desejo, né? Santa Teresa copula espiritualmente com Cristo, né? Quer dizer, Santa Teresa participa do corpo de Cristo, né? Já que ela não podia, né, copular, ela estava proibida, né, pelos seus votos de fazer isso, ela copulava em espírito, né? Como a gente, quando passa muito tempo sem fazer, copula pelo menos em sonho, né? De alguma forma a gente faz esse negócio, né? A gente tem que molhar de alguma forma, né? Ficar molhadinho, nem que seja através do onírico. Então Santa Teresa, claramente é uma linguagem. Sentou dedica um capítulo desse livro a mostrar justamente, né, como você tem uma estrutura, né, absolutamente do campo do erótico no discurso de Santa Teresa, né, como é um conjunto, né, de enunciados e de conceitos que remetem a uma relação, né, erótica espiritual. Na verdade, é uma relação erótica espiritual. Bem,
Quais seriam, então, outras tradições, não é, do pensamento que a gente poderia pensar, né, o diálogo que Sertor vai fazer? Por exemplo, Sertor, quando frequenta a Universidade de Paris, vai cursar seminários de dois importantes historiadores, né, da Idade Moderna, que é o Roland Muzier, né, e o Alfonso Dupron, ambos pertencentes à escola dos Análises, né, e, portanto, vai permitir que Sertor, desde muito cedo, estabeleça um diálogo com a tradição historiográfica dos Análises. É importante lembrar que ainda em 1963, né, quando o Norra, né, o Legoff vão lançar o livro Manifesto da chamada Nova História, né, que no Brasil vai se transformar em 3 livros, né, a história, novos problemas, novas abordagens, né, e novos objetos. Quer dizer, o Sertor vai ser convidado para escrever um dos capítulos desse livro, né, mostrando, por exemplo, como, né, Sertor já despertava a atenção e já mantinha uma relação de troca intelectual com os historiadores da Escola dos Análises, né? Como Sertor conhecia a produção dos Análises e como os Análises também vão conhecendo, né, essa produção de Sertor. Olha, o que tem em comum a Escola dos Análises e a produção de Sertor? Né? É justamente essa maior atenção ao tempo de longa duração, que é o tempo da estrutura, né? Quer dizer, a história estrutural é normalmente uma história de longa duração, né? A história, neste momento, não valoriza o eventual, o singular, não estuda, não trabalha com um pequeno recorte ou com um pequeno evento, mas com um evento de longa duração, com um evento, de longo alcance. Então, as pesquisas de Sertor, elas vão se aproximar das pesquisas da Escola dos Análises justamente por essa ênfase estrutural, essa dimensão estrutural. Essa ideia de que é fundamental, a apreensão dos códigos que regem uma dada sociedade, e esses códigos nada mais são do que linguagens. Daí porque as estruturas, para o estruturalismo e para Sertor, são fundamentalmente linguagem. As estruturas são linguagem, a estrutura do capitalismo, em grande medida desvendada, ou elaborada, construída, por Marx, o Capital, Marx formula, inventa teoricamente as estruturas do capitalismo, ele sabe que é uma construção abstrata, ele próprio sabe que o capital não é o capitalismo em seu funcionamento concreto, histórico, mas é um modelo, heurístico de entendimento do capitalismo. É um modelo teórico de leitura do capitalismo. Um modelo teórico que é preciso colocar para funcionar, para ler a especificidade de cada sociedade, aquela famosa relação entre o modo de produção e a formação social. O modo de produção é justamente esse código mais geral que rege a produção econômica, a produção social, o consumo, a distribuição, a circulação, a acumulação, todas essas atividades fundamentais da esfera econômica, e como é que isso se plasma historicamente numa determinada sociedade, Quer dizer, como é que isso funciona numa determinada sociedade. Ou seja, o capitalismo, porque aquilo que Marx nos dá no Capital é o que seria os códigos, a linguagem mais geral do capitalismo, que vai ser usada, que vai ser adaptada, que vai ser traduzida em cada realidade social concreta. Quer dizer, o capitalismo terá que ter na tradução uma leitura
em cada sociedade concreta em que ele se encarna, né? Em que ele se torna evento, efetividade, né? Em que ele se torna processo, né, de produção. Então, Marx sabe que o capitalismo não funciona em lugar nenhum daquela forma com que ele elabora teoricamente, né? Ele sabe que ali é um modelo, né, um modelo de interpretação, um modelo heurístico, né, de interpretação. Setor também parte desse pressuposto de que nós, né, a ciência é a construtora de modelos de interpretação, né? Aliás, vai aprender isso novamente, né, com a própria com a antropologia estrutural. Os antropólogos estruturais, né, não têm a pretensão de que as comunidades vivem propriamente aqueles códigos que eles estabelecem com aquele grau de abstração. Aquela abstração é vivida concretamente de uma determinada forma e por operações, né, que são outras. Então, os análises também vão justamente pressupor que o trabalho do historiador é, né, ver para além, né, dos eventos cotidianos, da superfície da história, as estruturas que movem, né, essa história, os códigos, mas, né, as linguagens, as várias linguagens que se articulam na produção de uma dada realidade social, né? Os códigos econômicos, culturais, políticos, sociais, né? Etc. Então, de gênero, né, de etnia, de geração, você tem, né, uma quantidade, uma miríade de códigos que se relacionam e que formam justamente a individualidade ou a singularidade de cada sociedade e até mesmo de cada, né, sujeito. É a forma como esses vários códigos se cruzam, né? A forma particular como esses vários códigos se relacionam, né? Então, os análises, portanto, é uma outra tradição importante para a gente, né, compreender com quem dialoga, né, Michel Certeau. Mas também, né, com aquilo que no pós-68 vai ficar conhecido como filosofias pós-estruturalistas, né? Ou seja, o maio de 68 significou um questionamento bastante profundo, né, da concepção, né, muitas vezes extremamente formalizada e formalista, tanto da ideia de estrutura como da ideia de sujeito, né? Quer dizer, costuma-se dizer que 68 faz o sujeito voltar à história, não é? Quer dizer, como se o sujeito tivesse desaparecido em algum momento da história. O que nós tivemos em determinados momentos é que a própria estrutura virou sujeito da história. É que a própria estrutura se transformou, né, no sujeito da história. Então era o capitalismo que movia a história, né? Era as contradições de classe que moviam a história, né? Não eram propriamente os homens que moviam a história, né? Embora, né, aquela história de que passou a existir homens concretos, passou a existir, a história passou a ter carne e sangue, né? Nós nunca somos apenas carne e sangue, né? Nós somos sempre também agentes, né, estruturais. Nós somos sempre aprisionados por códigos e agimos dentro desses códigos, né? Então a ideia é que há uma famosa pichação, né, em 68, de maio de 68, que as estruturas não fazem a revolução, né? Ou seja, a ideia é que as estruturas não saem à rua, né, de que as estruturas, né, não fazem a revolução. É muito interessante, né, do ponto de vista anedótico, no sentido barthiano, é muito interessante. Mas, na verdade, quando aquelas pessoas foram à rua, as estruturas foram à rua com elas, né?
Quer dizer, ninguém vai à rua completamente fora, né, das estruturas. Na verdade, as estruturas vão para a rua, né, e ao mesmo tempo elas começam a ser questionadas, né, nesse momento. Elas começam a ser forçadas, né, nos seus limites, para atingir os seus limites. O grande problema é que muitas vezes o estruturalismo pensou estruturas como algo fechado, né, e como algo ahistórico, como algo que não tinha movimento, mobilidade. A grande questão do estruturalismo não era desenhar a estrutura, mas era como você passava de uma estrutura para outra, como é que você saía de uma estrutura para outra, como é que você fazia a transição entre uma estrutura e outra, né? Ou seja, como é que você passava de uma determinada forma de organizar o social para uma outra forma de organizar o social, né? Daí a importância que Sertor vai dar, né, àquilo, né, que ele vai chamar justamente, né, o próprio Foucault também vai chamar do delinquente, né? A delinquência. A delinquência é responsável em grande medida, né, por pôr em perigo as estruturas. Por quê? Porque o delinquente é aquele que burla algum aspecto da ordem, né, e das estruturas sociais. Ora, quem lê Foucault, quem lê os pós-estruturalistas, né, vai justamente pensar que não há nenhuma estrutura que não haja, né, no seu interior a possibilidade da delinquência e da desordem. Nenhuma estrutura é completamente organizada e ordenada. Nenhuma estrutura é plenamente racional, né? Toda estrutura tem zonas, né, de sombra, de enfraquecimento, né? Toda tem pontos, né, fracos, tem zonas, né, de fragilidade, onde essas estruturas podem ser atacadas, né? Justamente o gesto político fundamental é descobrir o calcanhar de Aquiles das estruturas e saber atacá-las no seu calcanhar de Aquiles, né? Foi justamente aquilo que Marx tentou fazer com o capitalismo, foi entender qual era o calcanhar de Aquiles do capitalismo. Para Marx, né, o principal calcanhar de Aquiles do capitalismo é que ele concentrava a riqueza e ele tendia a despossuir justamente aqueles que produziam o próprio capital. E em grande medida, em longo prazo, o capitalismo tendia a substituir o trabalho vivo, produtor de mais-valia, portanto, produtor de capital, produtor da própria vida do capitalismo, com o trabalho morto. E quanto mais trabalho morto, mais morto o próprio capitalismo começava a ser, né? Ou seja, essa ideia de uma presença crescente, né, do trabalho, né, que não produz valor, que não produz mais-valia no interior do sistema. Da mesma forma como ele achava, né, que a predominância crescente do capital financeiro sobre o capital industrial, produtivo, seria outro elemento de desordem do capitalismo. E ele parece que não estava nem um pouco errado, né? Nós estamos vivendo justamente, né, uma desordem do capitalismo provocada, né, pela majoritária presença de um capital improdutivo, um capital que não produz nada, né? Aquilo que é dito, né, pelo grande filósofo contemporâneo Luiz Inácio Lula da Silva, né, o capital que não produz um prego, né? O dinheiro que cresce sem produzir um prego, sem produzir, né, um tijolo, sem produzir nada. Quer dizer, papel que gera papel, né? Dinheiro que gera dinheiro, sem passar pelo trabalho, sem produzir, sem passar, portanto, pela valorização, né, que o trabalho produz. Então, a Marx, né, pretendeu achar o ponto frágil, o ponto de ataque, né, da estrutura. Tentou mostrar para a classe trabalhadora quais eram as fragilidades do capitalismo, né, e qual era, evidentemente, a própria potência que o capitalismo iria produzir dessa classe trabalhadora à medida que o capitalismo tenderia a concentrá-los em determinados lugares,
né, tenderia, portanto, a favorecer a elevação daquilo que ele chamava de consciência de classe e, portanto, né, a realização da revolução. Nisso, as suas predições falharam redondamente. Né? Quer dizer, ao contrário, o capitalismo tendeu a desconcentrar a produção, a desconcentrar a classe operária e a dificultar cada vez mais a construção de uma identidade operária, fragmentando essa identidade como fragmenta todas as identidades. Nós chegamos numa época de absoluta fragmentação identitária e daí a dificuldade de organização de qualquer movimento mais global e mais coletivo de contestação da ordem e do sistema, por causa da fragmentação identitária. Aliás, Gramsci, no começo do século XX, já desconfiava disso. Gramsci já se perguntava como é que a classe operária vai destruir o capitalismo se o capitalismo, em grande medida, enriquece a classe operária, ou aburguesa a classe operária. Mas é isso que aconteceu na Europa, foi isso que aconteceu nos Estados Unidos. O ímpeto revolucionário da classe operária foi paulatinamente se arrefecendo à medida que aconteceu o que está acontecendo no Brasil, havendo o crescimento das classes médias. O crescimento das classes médias é uma maravilha, mas pode ser um perigo. O crescimento das classes médias pode levar ao fascismo. Foi o que aconteceu em alguns países da Europa. A classe média não é propriamente revolucionária. A classe média tem muita coisa a perder. Você passa a ter o que perder. E passar a ter o que perder é não estar tão mais disponível a pôr o pescoço a perigo. O grande modelo da revolução proletária marxista é a Revolução Francesa, notadamente o período do terror. E a gente sabe que aquelas pessoas que colocaram a cabeça a perigo no período do terror tinham muito pouco a perder, tinham pouquíssimas coisas a perder de si próprios. Portanto, o Michel Certeau vai dar uma ênfase a essas atitudes de contestação da ordem, aquilo que ele vai chamar de táticas. As táticas são justamente o aproveitamento de determinadas situações de fragilidade da ordem, da estrutura, para atacar essa estrutura, para provocar um deslocamento nessa estrutura. Por quê? Porque os pensadores pós-estruturalistas, que são contemporâneos da crise do próprio socialismo real, não tendem a não mais acreditar na possibilidade de uma derrubada completa de qualquer estrutura e a substituição dela por outra, que é a visão da revolução que vem em grande medida dos jacobinos, a possibilidade de você refundar o mundo, de você reiniciar o mundo. Nós aprendemos com o próprio fracasso do socialismo real que uma revolução não acaba com todo o mundo que a precedeu. Nenhuma revolução corta a história de alta, usando como modelo narrativo as tragédias shakespearianas, a ideia de que os personagens no presente vivem o passado como farsa, encarnam os personagens do passado como farsa. Ora, mas mesmo toda farsa tem uma efetividade, faz sentido e produz sentido. A farsa não é uma coisa absolutamente apenas da ordem do negativo, ela é também da ordem do produtivo. A farsa também produz, a farsa também é produtiva, ou seja, a ideia de que a história se repete como farsa é aquilo que os filósofos pós-estruturalistas chamarão do retorno da diferença. Você retorna, mas retorna diferentemente. Você retorna aquilo que Nietzsche vai chamar de eterno retorno. O eterno retorno nietzschiano é o eterno retorno da diferença. O que volta, as coisas sempre voltam, mas voltam diferente. Quer dizer, Tácito vai querer ser Tucídides,
Gibbon vai querer ser Tácito, não é? Só que nem Tácito, não é Tucídides, e nem Gibbon é Tácito. Ou seja, no entanto, eles são modelos um para o outro. Ou seja, sem Tucídides não haveria Tácito, ou Tácito seria diferente do que foi. Ou seja, Tácito é Tucídides, e não é Tucídides. Assim como Gibbon é Tácito e não é Tácito. Ou seja, a gente sempre parte de um modelo, mas a gente nunca consegue copiá-lo, tal qual. Só Platão acreditava na existência das cópias perfeitas. O homem nunca copia perfeitamente. O homem é sempre um produtor de simulacros. Todas as vezes que a gente copia diferencialmente, copia diferentemente. Todo artista começa imitando o outro, mas nunca consegue ser o outro. Às vezes é melhor do que o outro, às vezes vai além do outro, às vezes é aquém do outro, mas nunca será propriamente o outro. Nem Maria Rita consegue ser sua mãe, por mais que tente. Não é sua mãe. É Maria Rita, na sua diferença, na sua proximidade, mas ao mesmo tempo na sua diferença. Mas Maria Rita só é possível até fisicamente, porque Elis Regina existiu. E portanto, ela só é possível na continuidade e na diferenciação. E assim é todo o processo histórico, é toda a história. Ou seja, as estruturas nunca são completamente reproduzíveis, mas elas também nunca são completamente destruíveis. Elas cobram um preço. A estrutura feudal e czarista da Rússia cobrou um preço ao socialismo real na Rússia. E nós sabemos disso mais do que nunca. Quando houve a Glasnost, nós vimos os russos correndo atrás da sua bandeira tricolor e querendo saber onde estava enterrado os seus amados czares, onde estava enterrada a sua família real. Ainda havia uma nostalgia do czar e uma nostalgia da bandeira tricolor. E todos descobrimos que todos os russos eram majoritariamente religiosos, embora fossem oficialmente ateus. Como em Cuba, o dia que o regime se abrir completamente, nós descobriremos que os cubanos são todos carolas. Saíram todos correndo atrás de João Paulo II quando ele esteve em Cuba. Lotaram a praça, da mesmo jeito que balançam bandeirinha da Revolução no dia do aniversário da Revolução, balançaram lencinho branco para o Papa e bandeirinha do Vaticano e da Santa Sé quando ele esteve em Cuba. Por quê? Porque não se acaba uma estrutura mental por decreto. Estrutura mental é uma coisa que tem uma longa duração, que muda muito lentamente, que sofre mutações muito lentas. Ao mesmo tempo, não dá para dizer que a Revolução em Cuba não marcou as pessoas, não as modificou. É evidente que as modificou. Quer dizer, aquele processo modificou a sociedade cubana. Ela é uma sociedade distinta da anterior, mas carrega muitos dos elementos estruturais dessa sociedade. Cuba foi uma sociedade colonial, foi uma sociedade escravista, foi uma sociedade com estruturas políticas extremamente corruptas, uma enorme dependência externa. Isso deixou marcas na sociedade cubana, como deixou na sociedade brasileira. Quer dizer, a sociedade brasileira é marcada ainda pelo seu passado colonial, pelo seu passado escravista. Então, é fundamental pensar a ideia de que o que o historiador faz é aquilo que Bouveille nomeou de inventário das diferenças. Nós inventariamos as diferenças entre o presente e o passado. Mas, ao mesmo tempo, para fazer esse inventário das diferenças, nós terminamos por inventariar as continuidades.
porque as diferenças emergem em comparação com as continuidades. Né? Para a gente saber o que mudou, nós precisamos saber o que era antes, o que estruturava anteriormente, né, essa sociedade. E medir a distância entre o que é hoje e o que é ontem é a tarefa fundamental do historiador. Né? A nossa matéria-prima é o tempo, é a temporalidade. Nós somos os construtores do tempo. Nós somos um dos saberes que constrói a temporalidade na nossa sociedade. Existem outros saberes, outros discursos que constroem, né, a temporalidade. A história é um dos discursos, né, que constroem a noção de tempo e de temporalidade. Constrói marcos, né, que permite que nós nos localizemos, que localizemos as nossas vidas e que construamos identidades, né, em relação a essas, né, temporalidades. Então, é muito importante, portanto, também esse diálogo que Foucault vai ter, né, com os chamados pós-estruturalistas, né, ou filósofos da diferença. Né? Assim, né, como assim como a escola dos análises, assim como a tradição estruturalista, assim, né, como a tradição marxista, né, que chega até ele, como comentei para vocês, de várias formas, entre outras formas, né, não só porque você vai ter uma vertente marxista do estruturalismo, com Althusser, por exemplo, você vai ter, né, uma presença do marxismo na própria escola dos análises, uma aproximação dos análises e do marxismo em autores como Pierre Vilar, né, Michel Foucault, né, como também o marxismo chega até setor através da teologia da libertação, né, chega através, né, da sua relação com as comunidades eclesiais de base, né? E claro, com a própria militância dos partidos de esquerda na França, do socialismo na França, a quem ele não deixou de estar ligado. Né? Por último, né, eu queria chamar a atenção para a importância que dois outros movimentos intelectuais muito fortes também na França, nesse momento, vão ter para a gente entender o pensamento do Michel Certeau. Né? Por um lado, o movimento existencialista, né? A filosofia existencialista, que eu falei para vocês hoje pela manhã, tem em Sartre a grande referência, e qual intelectual francês que não leu Sartre, não se relacionou com Sartre nesse período dos anos 50 e 60. Né? Sartre, Simone de Beauvoir, se coloca como um incontornável da sociedade francesa desse momento. Você não escapa a Sartre, você pode até, né, recusá-lo, mas o ato de recusa é o reconhecimento da existência. Né? É isso que às vezes os nossos colegas não pensam, né? Que quando falam mal da gente, afirmam a nossa existência. Né? Quer dizer, se os nossos colegas não falassem da gente, nós não existiríamos. Por isso eu agradeço muito quando falam mal de mim, porque estão lembrando que eu existo. Né? E isso mostra que eu tenho alguma importância. Porque se eu não tivesse importância, eu não perdia o tempo de falar. Né? Quer dizer, se eu fosse alguma coisa absolutamente desprezível, você não pararia para falar. Né? Se você para falar, é porque alguma coisa eu causo algum incômodo. Né? Algum incômodo, alguma coceira há de causar, né? Quer dizer, porque, portanto, toda vez que alguém fala mal de você, também lhe preste uma homenagem, né? Preste uma homenagem à sua existência. Pense isso e você achará muito mais graça, né? Perderá, embora eu tenha perdido muito, mas perderá menos cabelo e menos sono, né? Se você pensar que quando as pessoas estão falando de você, pense que elas estão me homenageando, né? É um reconhecimento da sua existência. Terrível é não ser lembrado, né? Terrível é o esquecimento. O esquecimento é uma outra face da morte, né? O esquecimento é outra face da morte. Né? Se as pessoas brigam o tempo todo com o marxismo, é justamente porque o marxismo é importantíssimo.
porque Marx é importantíssimo e é incontornável, não é? No século XX. Se todo mundo fala de Freud, é porque Freud é incontornável, não é? No século XX. Então, não é? Quanto mais você fala, é porque na verdade você tem que levar em conta, não é? Então Sartre era esse intelectual incontornável. Lembre-se, por exemplo, que Foucault foi uma pessoa que teve enormes entreveiros e polêmicas com Sartre, mas nunca deixou de estar ao lado dele, e acompanhá-lo em todas as manifestações políticas que Sartre promovia na França. Toda vez que Sartre promovia uma manifestação política, se tinha uma das primeiras pessoas com quem ele poderia contar para estar lá, era Foucault, não é? Ou seja, mostrando justamente o respeito que Foucault tinha por ele, né? Quer dizer, discordava do seu pensamento, mas tinha enorme respeito por ele, né? Como eu disse para vocês hoje, pela manhã, o existencialismo é muito importante no sentido justamente de pensar a vida, a afirmação da vida e a afirmação da existência humana a partir do fazer e do fazer-se. A ideia do engajamento no ser, o engajamento na vida, quer dizer, o ser lutando permanentemente contra o nada, o ser lutando permanentemente para se afirmar contra e apesar do nada, da mesma forma que Sertor pensava a própria existência de Deus, a afirmação de Deus é a luta constante contra a sua própria ausência, assim como a afirmação, a escrita do passado é uma luta constante contra a sua própria ausência. O passado já foi. Nós, historiadores, escrevemos história porque lutamos permanentemente para que o passado não se ausente, para que o passado não morra, para que o passado não seja nada, para que o passado seja. Nós, historiadores, construímos o ser do passado. Nós produzimos o ser do passado, Nós somos autores, sujeitos do ser do passado no presente. Claro, somos um dos autores, uns dos sujeitos do passado. Existem os memorialistas, existem outros vários sujeitos que constroem o passado para o presente. Então, essa importância do fazer-se, aquilo que a gente terminou meio que falando na primeira aula hoje pela manhã, quer dizer, diante da morte da mãe, diante da mãe, da ausência da mãe, Sertor, talvez tenha se despertado para a urgência de fazer, para a urgência de escrever, para a urgência justamente de afirmar o ser, afirmar o seu ser, enquanto intelectual, enquanto agente das letras, do campo das letras. Ao mesmo tempo, é muito importante pensar no diálogo que Sertor manterá com o movimento fenomenológico, com a fenomenologia. Sertor foi aluno de Merleau-Ponty, estudou com Merleau-Ponty, e Merleau-Ponty é outro autor também incontornável na França nos anos 50 e 60. Todo mundo lê Merleau-Ponty, um dos grandes nomes da filosofia fenomenológica, juntamente com Bachelard e outros grandes nomes. Qual a importância da fenomenologia onde é que a fenomenologia aparece no pensamento de Sertor? A fenomenologia aparece no pensamento de Sertor na importância que ele dá ao evento e na importância que ele dá à prática. O conceito de prática é um conceito central na obra de Sertor. O espaço é um lugar praticado. Você já repetiu isso 500 vezes, O espaço é um lugar praticado, O espaço é praticado pelas ações e praticado pelos relatos, Ou
os relatos de espaço e as práticas de espaço. Então, essa ênfase em que o gesto, a ação, a atitude, o fenômeno constitui o mundo, constrói o mundo. A genética do mundo está no fenômeno. A genética do mundo está no evento. A genética de todas as coisas está na ação humana. A fenomenologia é justamente um dos movimentos na filosofia contemporânea que rompem com a filosofia metafísica, que rompem com a metafísica em filosofia, ao afirmar a ação como sendo o núcleo, né, da própria ontologia do mundo. O mundo é constituído na ação, o mundo é constituído no fenômeno, o mundo é constituído na relação. E esse é um outro elemento fundamental da fenomenologia que nós vamos encontrar, por exemplo, em Foucault, também discípulo de Merleau-Ponty, né? Também um aluno de Merleau-Ponty, né? Tanto em Foucault como em Sartre, a ênfase na relação, a ênfase no relacional, a relação como sendo aquilo que cria, né? Que faz o mundo, que constitui o mundo, né? A gente tem que lembrar, por exemplo, que para Marx o capitalismo é fundamentalmente uma relação, né? Uma relação de produção. O capitalismo é fundamentalmente uma relação entre sujeitos, né? Mas sujeitos que não são individuais, são sujeitos socialmente constituídos, são sujeitos, não é? Constituídos, diríamos, na linguagem social. Porque sujeitos que ocupam lugares de identidade. O operário e o burguês não são apenas pessoas que ocupam um lugar na produção, dirá Thompson, né? Ocupam uma identidade, né? Quer dizer, tem uma cultura. O que significa quando Thompson diz, né, que a consciência de classe antecede a própria classe, ou que a identidade de classe é dada pela cultura de classe? É justamente que a identidade, qualquer identidade, né, se baseia na absorção de um conjunto de, né, referências culturais, linguísticas. Toda identidade é produto de uma narrativa. Toda identidade é uma narrativa, né? Portanto, ser operário como ser burguês é uma narrativa, mas não uma narrativa que paira no ar. As narrativas não pairam no ar. As narrativas são vividas. As narrativas humanas são incorporadas e são encarnadas. Nós incorporamos as narrativas que as nossas mães e os nossos pais fizeram para a gente. Nós incorporamos a narrativa moral, ética, política, jurídica, né, que eles fizeram para nós. Nós encarnamos essas narrativas, né? Quando a nossa mãe nos contou um dia o que é ser uma mulher direita, né, nós incorporamos, né, o que é ser uma mulher direita. Nós encarnamos essa coisa chamada mulher direita. E foi difícil para as mulheres jogar fora essa narrativa da mulher direita, né? Foi uma estrutura não só discursiva, mas uma estrutura social e cultural extremamente pesada. A mulher direita, né? Seja uma mulher direita, né? Assim como ser um provedor, né? Seja um provedor. Você tem que prover. Você tem, né, que dar conta de sua família. Isso foi dito por cada um de nós homens. Você tem que cuidar de sua família. Você tem que dar conta de sua família. Você tem que sustentar a sua família, né? Senão você não é um homem direito, não é um homem de vergonha, né? E quantos homens não passaram a vida toda escravizados pelo mandamento de ter, né, que sustentar a sua família, de ser o provedor, né? E de não poder nunca falhar nisso, né? Então, normalmente quando as pessoas dizem, torcendo o nariz,
mas para você tudo é discurso, né? É a ideia de que discurso é uma coisa verbal ou uma coisa escrita e que nada tem a ver com a vida. Discurso é uma coisa que está fora da vida. Discurso está nos livros, discurso está no papel, o discurso sai da boca. Não, o discurso está na nossa cabeça, isto é, o discurso está na nossa mente, o discurso está no nosso corpo, o discurso está na nossa carne. Ele está absolutamente encarnado. Nós somos encarnações da linguagem. Nós somos encarnações de narrativas, né? Que disseram para a gente como a gente deveria ser, como a gente deveria se comportar, como a gente deveria sentir, como a gente deveria amar, como a gente deveria odiar, como a gente deveria trabalhar, né? Foram narrativas, né? A ética do trabalho é uma narrativa. Já, né, vai dizer lá Max Weber, mostrar a importância da introjeção da narrativa da ética do trabalho, da valorização do trabalho, da importância do trabalho. Nós nos convencemos que o trabalho é importante e isso faz a gente se deslocar todo dia e sair de casa. Faz com que eu esteja em pleno sábado dando aula, né? É a introjeção da ética do trabalho, né? A ideia de que o trabalho dignifica, que o trabalho moraliza, né? A gente tem plena certeza disso, de que o trabalho torna a vida das pessoas melhor, né? De que o trabalho recupera, né? Ninguém fica louco se trabalhar, ninguém vai para a prisão se trabalhar, né? Lê engano, né? A gente louca porque tentando trabalhar, né? E a gente na prisão por causa da forma como trabalhou, né? A recusa do trabalho que nasceu a partir daí, né? E lá dentro da prisão eles não deixam de trabalhar da sua forma, né? Fazendo o seu trabalho lá dentro, né? Não deixa, né, de executar algumas tarefas. Bem, a gente volta então depois do intervalo.